Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Eu Sou Timão. Galera, tô meio sumido aí, mas hoje, por exemplo, fiquei o dia todo no hospital, tô com uma dor de garganta absurda, gripe, uma tosse. Então, se eu tossir aqui durante o vídeo, eu já peço desculpas pra vocês, mas hoje eu venho aqui mesmo doente porque a gente tem bastante coisa pra falar, né? Tem a Nike com a Adidas, de que no momento que eu estou gravando esse vídeo já possa ter saído o veredito de quem será a nova fornecedora de materiais esportivos do Corinthians, né? Se vai ser a Nike continuadamente ou se vai ser a Adidas uma fornecedora nova. Tem situações do Corinthians que a gente precisa muito debater, então eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter as notificações aí. Tem a função de hypar também, você vai aí embaixo, você que tá pelo celular, clica em hypar, ajuda muito na entrega dos nossos vídeos aqui na plataforma, beleza? Galera, o negócio é o seguinte, hoje a internet foi um rebuliço, porque vazaram supostos pagamentos, supostos usos indevidos, né? Do cartão corporativo do Corinthians no final de 2020 para 2021, época que o senhor Andrés Navarro Sanches estava presidindo o Corinthians. Ainda está sendo investigado, mas você que gosta de vir encher meu saco aqui, falando que a gente é contra o Augusto e é a favor da RT, é a favor do Andrés Sanches, é comprado por esses caras, é bom que vocês caem do cavalo. Cambada de burro, cambada de idiota. Porque eu sempre falo aqui nos vídeos pra vocês, se for necessário a gente pegar no pé, a gente ponderar, a gente bater, a gente vai fazer isso aqui. Mas não tinha nada comprovado, concreto ainda em relação a isso, porém o que saiu hoje é algo extremamente importante e eu quero compartilhar aqui com vocês, tá bom? Vamos lá pra tela do meu PC que eu quero trazer aqui, tem alguns prints aqui, ó, que são comprovantes de pagamento, tá? Aqui que tá grifado aqui embaixo, você já pode ver que é exatamente do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? E aqui, eu tava vendo aqui nesse pagamento também, tem o nome do Andrés Sanches, tá? Tem o nome do Andrés Sanches, eu acho que é no outro. Aqui, ó, Andrés Navarro Sanches, tá bom? Vamos lá, aqui tem uma lista de todas as coisas e tudo mais, mas aqui, ó, é importante a gente falar sobre isso aqui, ó. Siquete Pipa, Tibau do Sul, R$ 444,40. Pagamento Guarairas Tour, Tibau do Sul, R$ 6.750. Hotel Sombra e água, acredito que seja água fresca, Tibau do Sul também, R$ 2.222,50. A gente tem que dar uma ênfase para esses três aqui pelo fato disso aqui, ó. Eu não vou colocar o áudio para não tomar copy, mas tá tocando música de funk nesse vídeo e tal, e a gente pode ver quem que tá aí. Quem que tá aí dançando na praia lá do Tibau do Socosquete Pipa, né, não sei o que e tal, olha lá, curtindo o Réveillon, aproveitando e tudo mais. Cara, isso aqui, eu só quero complementar, trazendo pra vocês, vou até colocar minha tela, a minha câmera pra cá, que eu quero ler aqui com vocês, deixa eu colocar ela aqui no cantinho, ó. Siquete Praia da Pipa é um... Desculpa. É um restaurante localizado em Tibau do Sul, Rio Grande do Norte, Brasil, com uma categoria de preço alta. O estabelecimento é conhecido por oferecer pratos criativos com destaque para opções que combinam ingredientes regionais com uma abordagem contemporânea. Entre os pratos elogiados estão os de cordeiro, camarão com creme de macaxeira, polvo, ceviche e atum. O restaurante também oferece drinks autorais, como a caipirosca com manjericão e um amor de pipa, além de uma experiência gastronômica acolhedora e bem localizada. O horário de funcionamento é geralmente das 18 às 22, de segunda a quinta, e domingo até às 23 nas sextas e sábados, tá bom? Então é só para vocês conhecerem um pouquinho aí de como funciona aí esse Cat Pipa, né? Esse da praia aí e tudo mais. E cara, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: isso aí
Se realmente for comprovado, se realmente for certo de que foi gasto no cartão corporativo do Corinthians, é um baita de um motivo para nós fazermos uma petição pedindo a expulsão do Andrés Sanches do Parque São Jorge. Ah, Tiagão, mas ele pode continuar influente ainda, ele pode continuar no telefonema. Foda-se, meu irmão, já é um passo. Já é um passo pra gente tirar essas ratazanas dali. Já é um passo da gente fazer com que esses caras não pisem mais no Parque São Jorge, porque esses caras são influentes até hoje. Então é gasto com pizza, é gasto com hotel, é gasto com várias situações. E quem que realmente toma no cu com isso aí? O Corinthians. É o Corinthians que se lasca com isso. E você que vem aqui comentar que a gente só fala mal do Augustinho Carrara e não fala mal da RT, você não fala mal da RT, vocês são tudo bando de comprados. O que já falaram pra mim? Que o Corinthians tá nessa situação por conta de você. É isso? É isso? Irmão, é o que eu digo, repito, triplico e quadriplico aqui na opinião. Enquanto esses caras fizerem merda, o Corinthians sair lesado com a situação e o torcedor for feito de palhaço, nós vamos bater, nós vamos criticar e nós vamos pegar no pé aqui, no que tiver no nosso alcance, para poder replicar para vocês o que tá acontecendo com a situação do nosso clube. O nosso clube, ele como é que eu posso dizer pra vocês? Ele é expurgado, mano, os caras tentam de todas as arestas conseguir algo de benefício próprio. Por isso que eu digo pra vocês, o cargo de presidente não é remunerado, mas não é uma teta? Fala pra mim, não é uma teta você pegar o cartãozinho e fazer o que você bem entender? Não é uma teta você pegar o cartão corporativo do clube e aí, ó, sair vazamentos aí de que gasta com várias situações que não é voltado pro clube? E aí? E aí? Aí a torcida fica dividida, achando que os criadores de conteúdo do Corinthians, eles estão pensando só no benefício próprio. Não, rapaziada. É perigoso ainda eu falar uma parada dessa aqui. Mas eu não vou me calar, eu não vou deixar de botar minha cara a tapa aqui. Porque é o nosso trabalho. É a gente pensar no bem do nosso clube. É a gente querer o melhor pro nosso clube de futebol. Que tá sendo, mano, escorraçado por essas carniças, por essas ratazanas que estão lá, até hoje. Até hoje. Porque vocês acham que eles ainda não têm influência? Vocês acham que eles ainda estão numa situação um pouco mais afastado das opiniões do Corinthians? Nunca, meu irmão. Vocês sabem muito bem, tá? Muito bem. Tá bom? Outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui. Nike e Adidas, né? Talvez no momento que eu estiver publicando esse vídeo, tinha até um determinado horário aí pro Corinthians decidir em relação a isso, tá? A Adidas ontem, muito se falou na internet que a Adidas estava querendo retirar a sua proposta do Corinthians, estava querendo retirar a sua proposta, porque viu que a Nike chegou junto, aumentando a sua proposta, e eu quero fazer uma ponderação aqui. Eu fiz um vídeo no Shorts, fiz um vídeo no TikTok, no Instagram, no Reels lá e tudo mais, em relação à proposta da Nike, que seria de 1,3 bilhões de reais por 10 anos. E, na verdade, rapaziada, eu não sabia, tá? E assistindo aí o vídeo do Kaká Catalão, outras fontes de notícia também, chega a 1,3 bilhões se o Corinthians conseguir acionar todos os gatilhos para isso. Ou seja, nesses 10 anos, ganhar todos os títulos, atingir todas as metas. E muito se fala de que a proposta da Nike com a Adidas, de base mesmo, giraria em torno de 65 milhões por ano, tá? 650 milhões por 10 anos. A vantagem da Adidas é de que a Adidas ela iria dar 100 milhões de reais de luvas pro Corinthians. E, mano, se a gente tá precisando, fecha com a Adidas, mano. Fecha com a Adidas. Agora o pessoal tá falando que o Ronaldo Fenômeno tá envolvido, que o Andrés Sanches tá envolvido na negociação da Nike e tudo mais. Não sei se é verdade, se é, não é. Mas eu não quero ver esses caras lá. Ronaldo mais uma vez falando pra torcida apoiar a SAF porque ele compra o Corinthians, vai atrás no mercado e compra o Corinthians. Vai se fuder. Olha os amigos que você tem.
Os caras que escorraçaram o Corinthians, parecendo que é coisa tudo orquestrada. Vai tomar no cu, Ronaldo. Corinthians não vai precisar de dono igual você. A gente tem que pensar na reforma do estatuto, porque a gente tá engajado em saber o que tá acontecendo lá dentro. Coisa que a gente não fazia, que a gente não sabia, que era passado pano pra muita coisa, que a gente não sabia, que eles conseguiam esconder. Alguns por rabo preso, outros porque realmente não sabia. Eu não sabia. Eu não era curioso ao ponto de procurar saber o que tá acontecendo. Graças a Deus eu mudei a minha opinião. E vocês também. Que bom que vocês mudaram a opinião de vocês em relação a isso. Pega o exemplo aí, ó. O Lyon caiu. Quem que é o dono do Lyon? Textor. Caiu pra segunda divisão. SAF dá certo em todo lugar? Se for fazer SAF, irmão, conte comigo, conte com o meu apoio pra fazer uma SAF no estilo do Bayern de Munique e no estilo que o pessoal da SAFiel criou. Uma coisa à parte, uma coisa voltada pro futebol, uma coisa que possa fazer com que o torcedor realmente tenha uma majoritariedade em relação a isso. Agora, em relação à SAF do Bayern de Munique, empresas sérias, mas o clube ainda sendo majoritário. Ou da SAFiel, que o torcedor possa também fazer parte disso, não precisa ir pro Parque São Jorge, não precisa frequentar o clube. Futebol, ter o direito a voto, reforma do estatuto, é isso. É isso que a gente precisa fazer, entendeu? Agora, muito fácil falar, né? Muito fácil falar que o Ronaldo, ele quer, porque quer comprar o Corinthians, que ele vai no mercado, agora ele tá vendo que o torcedor tá muito engajado em relação a isso, pedindo aquele apoio pro torcedor, falando pro torcedor apoiar ele pra poder que o Corinthians vire uma SAF. É uma vergonha. É uma vergonha. Tá caminhando pra isso, mas vocês sabem muito bem de quem que o Ronaldo é amigo. Não é verdade? Vocês sabem muito bem. Então não preciso ficar explicando aqui pra vocês que se o Ronaldo compra o Corinthians, quem que vai ter voz mais ativa ainda dentro do clube? A gente tem que tirar esses caras de lá, colocar pessoas novas, colocar ideias novas, colocar situações novas. É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa ponderar, tá bom? É foda, cara. De verdade, mano. É foda. Pelo amor de Deus, mano. Outra coisa que eu quero trazer aqui pra vocês, pessoal. O Corinthians está aberto a negociar com o Sporting de Portugal sobre o Breno Bidon, tá? Cerca de 15 milhões de euros, isso na cotação atual dá cerca de 93 milhões de reais. E eu disse desde o começo pra vocês de que o Breno Bidon era alvo de venda. O Corinthians iria tentar negociar o Breno Bidon pelo fato de ser um jogador, digamos que ainda promissor, digamos que jovem e que tem mercado na Europa pelas características que ele joga. Pode ser que dê muito certo lá, pode ser que o Corinthians dê um tiro no pé, mas fato é que o Corinthians precisa vender o jogador, tá bom? O Corinthians precisa vender jogadores nessa janela do meio do ano, porque a conta não fecha mais. E o Breno Bidon é um grande alvo e pode estar se transferindo aí para o Sporting de Portugal por 15 milhões de euros. Acho pouco. Não vou negar pra vocês, acho pouco. Pela pouca idade, pelo fato de ser um jogador promissor, igual eu falei pra vocês, mas a realidade de que o Corinthians, tudo indica aí que vai negociar o Breno Bidon e o Breno Bidon vai pra Europa, para o time do Sporting de Portugal por 15 milhões de euros, tá bom? E pra fechar, logicamente, né, que não ia ter como eu não falar em relação a isso. Toda vez o nosso querido ex-presidente, ele nos surpreende, né? Relatório final do caso da VaiDebet explica por que o influenciador Buzeira e o atacante Lucero do Fortaleza aparecem na investigação que apura lavagem de dinheiro envolvendo o Corinthians. Ambos não estão indiciados, mas tiveram movimentações financeiras ligadas a empresas usadas no esquema. A Polícia Civil identificou que empresas como Wave e Victory, suspeitas de lavar dinheiro desviado no contrato entre Corinthians e VaiDebet, fizeram repasses para contas ligadas a Buzeira e sua empresa, Buzeira Digital. O influenciador, inclusive, tinha forte trânsito dentro do clube na gestão de Augusto Melo, chegando a frequentar o CT e participar de comemorações no gramado.
No caso de Lucero, o atacante aparece por ter realizado 2 transferências, uma de 357 mil para a Wave e outra de 130 mil para a Victory, em dezembro de 2023. A investigação suspeita que essas empresas operam com dinheiro do futebol para ocultar a verdadeira origem dos valores. O delegado responsável pelo caso afirma no relatório que é suspeito constatar que valores desviados do Corinthians percorram as contas dessas empresas e que pessoas próximas à direção do clube se beneficiaram com vultuosas quantias. Apesar das citações, tanto Buzeira quanto Lucero não são investigados diretamente no caso. Eles aparecem na investigação por conta do rastreio financeiro feito pela Polícia Civil nas contas de empresas que receberam dinheiro desviados do Corinthians. Matéria do GE, rapaziada. Matéria do GE em relação a isso. Pra quem não sabe, vou resumir rapidinho aqui, muita gente já sabe, mas o que aconteceu? Qual que foi essa investigação da Polícia Civil? Esse valor de repasse de comissão, no caso da VaideBet, ele foi repartido para várias empresas. Várias, até chegar em uma, certo? Que era uma empresa de uma laranja, que o pessoal já sabe, né? Que tinha envolvimento aí com o P2C, não posso falar a palavra aqui, senão o YouTube restringe o vídeo, mas tem vários repasses. Entre eles, tá aí. Colocados na empresa Wave, na empresa Victory, suspeitas aí de lavar dinheiro desviado entre o Corinthians e VaideBet. E outra coisa, rapaziada, tem uma lista aqui, deixa eu ver se eu consigo achar pra vocês, porque tem uma lista aqui, já deixei no jeito aqui pra vocês, ó, deixa eu voltar pra lá. Tem uma lista aqui, família, uma denúncia anônima feita à Polícia Civil em dezembro de 2024 foi fundamental para a conclusão do inquérito que investiga Augusto Melo. Apesar disso, os investigadores conduziram o caso com cautela até o encerramento. Segundo o denunciante, Augusto Melo, então presidente do Corinthians, acumulou dívidas nas campanhas eleitorais de 2020 e de 2023. Para quitar esses débitos, ele teria aberto as portas do clube para diversos grupos, incluindo a casa de apostas VaideBet. Confira a lista de dívidas ligadas a Augusto Melo. Influenciador Buzeira, P2C, né? O primeiro comando. Agiota do Tatuapé, Doleiro do Tatuapé, Laboratório EMS, Roberto Graziano, Clube Água Santa, empresários da base do Corinthians. A pressão pelas cobranças chegou até a tal ponto que Augusto Melo passou a circular diariamente usando colete à prova de balas, matéria aí do meu timão. Só para vocês terem uma noção, porque parece que esse agiota da Zona Leste São Paulo está fazendo fortes ameaças para receber esse dinheiro do Augusto Melo. Então o Augusto Melo, de uma maneira desesperada, tentou várias situações para que pudesse aí fazer o pagamento desses débitos e por aí vai, tá bom? É um absurdo, rapaziada. É um absurdo. O que esses caras fazem com o Corinthians é um absurdo. E mais uma vez, cara, eu tenho que ficar repetindo isso aqui pra vocês. Aqui não é RT, não é Augusto Melo. Tem que dar pau em todo mundo, no bom sentido, mano. Tem que chegar junto, tem que cobrar, tem que ponderar todo mundo. É um absurdo isso aí, a gente aceitar uma parada dessa. Isso não existe, rapaziada. Você não pode ter rabo preso e achar que, ai, fulano, você é contra fulano, você é a favor do outro. Tem que parar com essa elitização, com essa escolha de lados. Nosso lado é esse, nosso lado é o Corinthians, porra. Pelo amor de Deus. O clube tá sendo atrocidado por essas pessoas, a gente tem que pensar em formas de tirar essas pessoas de lá. É isso que a gente tem que fazer. Não se calar, ir nas redes sociais, bater de frente, debater, compartilhar ideias novas. Vocês veem que não é nenhum nem outro, é todo mundo. É todo mundo, rapaziada. Temos que pensar no bem do Corinthians, mas política mexe com a cabeça de muita gente. Mexe com a cabeça de muita gente. Tem que chegar junto com todo mundo, mano.
Só assim pro Corinthians ter uma melhora. Só assim, velho. Só assim, tá? Se você chegou até aqui, peço muito pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho aí. Vídeo mais longo hoje, mas importante a gente debater, a gente criar ideias, porque o Corinthians é o nosso bem maior e é assim sempre que tem que ser. Se você não segue o canal Sou Timão nas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, @EuSouTimão1910, porque você sabe, aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?